Olá, meus amores! Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, eu sou a Carolina França. Hoje eu queria falar um assunto, já é a parte 2 desse vídeo, e eu queria falar o seguinte: às vezes passar pela prova e passar pelo processo é difícil. Na verdade, a questão do medo, né? O medo, ele enche tanto seu coração que às vezes até a esperança dá um espaço pra ele e fala assim, fica à vontade, já que você tá entrando querendo fazer zona aqui, pode. E às vezes a gente que precisa ter um posicionamento e falar, não, calma aí, quem vai controlar os meus sentimentos, quem vai controlar os meus pensamentos sou eu. Eu que tenho que tomar uma atitude, eu que tenho que me posicionar, eu que tenho que falar, calma aí, quem é dona e quem tá cuidando da Carolina é a própria Carolina. Mas quando tudo aconteceu com minha mãe, eu lembro que a minha sorte foi o pai das crianças que eu cuidava, porque eles me falaram assim, leva ela pra UPA e fala que ela tá tendo um AVC, mesmo sendo isquêmico ou não. E foi isso que fez ela ter um tratamento muito rápido, né? Então a gente conseguiu ir pro hospital, a gente saiu da UPA, foi pro hospital, então assim, o processo foi muito rápido, foi angustiante e todo o tempo eu pensava assim, caraca, se minha mãe tiver com Alzheimer precoce, como o médico falou que pode ser, porque eles fizeram uns testes de Alzheimer, de AVC, e ela tinha força, ela só não lembrava das coisas. Então, quando ele falou do Alzheimer precoce, eu ficava pensando assim, caraca, minha mãe talvez possa estar muito bem na data do meu casamento, quando meus filhos nascerem, como pode estar muito mal, porque o Alzheimer é aquele processo, um dia você tá muito bem, um dia você tá muito mal. E aí, eu entrei nessa crise porque eu já tava seguindo uma senhorinha. No YouTube. Então, assim, você vê o processo de uma pessoa com Alzheimer é muito doido, né? E aí eu falei assim, caraca, eu sou tão nova, sabe? Pra tomar as rédeas da casa, eu sou tão nova pra... Obviamente, tem muitas coisas que eu tomo as rédeas, tem muitas coisas que eu pego e resolvo, eu pego e faço e tudo mais. Mas, caraca... Era uma decisão, não, na verdade não era uma decisão, né? Porque eu não tava escolhendo aquilo, mas era uma situação que eu estava, que eu vivi por alguns dias. Eu reprovei numa matéria por conta, né, dessa situação, porque eu não tava bem. E na faculdade eu fiquei mal, assim, eu não conseguia me concentrar, porque tudo me fazia pensar. Caraca, eu tô vivendo talvez os últimos dias com a minha mãe sã. Minha mãe teve um esquecimento, um apagão, ela não lembrava de mim, ela esqueceu de tudo, né, como eu disse no primeiro vídeo. Mas eu acho que o mais difícil, né, eu sempre cuidei da minha avó porque eu não queria que a minha avó tivesse, né, eu vi o meu bisa tendo e, na verdade, agora eu sei que a gente não pode 100% confirmar que ele teve, mas ele teve a maior parte dos sintomas, né, mas eu fiquei na questão pensando o seguinte, quão difícil deve ser ter uma pessoa nessa situação. E aí eu pensei assim, meu Deus, eu preciso trabalhar, quem vai cuidar? Eu preciso, sabe, fazer as minhas coisas, eu vou casar, eu tenho uma vida pra viver e minha vida não vai viver, sabe? Quando aquela sensação de que sua vida tá andando pra frente e ao mesmo tempo você tá indo pra trás, as circunstâncias estão te colocando pra trás. E foi isso que eu senti. Obrigada, moto! Todo momento, né, foi muito bom ter o Pedro do meu lado, porque ele sempre falava assim, Carol, fica calma, vai dar tudo certo. E aí eu lembro uma vez que a gente orou na igreja, né, por um milagre. E aí eu lembro que antes de eu querer orar pelo meu milagre, né, que era minha mãe sã, graças a Deus ela é sã, não foi diagnosticado Alzheimer pela graça do Senhor, foi a misericórdia mesmo, porque todos os médicos falavam assim, isso pode ser, não tem como a pessoa esquecer do nada e falar coisas com coisas, assim, ela parecia que ela tava vivendo assim. Meia hora atrás ela tava falando sobre a gripe dela. Daqui a pouco ela virava e falava, Carol, eu tenho esse dinheiro na conta. Olha isso, sabe? Tipo, louca. Daqui a pouco, 20 minutos depois, ela esquecia assim no cartão. Então, assim, realmente foi um dia muito turbulento, muito cansativo. Não desejo isso pra ninguém, porque é muito complicado. É mais complicado ainda porque você tem que ser forte pra pessoa. E eu sou a primeira pessoa a ser fraca, né, pra pessoa. E aí foi muito complicado porque essa questão que me deixou, assim, bem doida, porque o sentimento de solidão, mesmo não estando sozinha, é muito difícil, né? Eu fui pro hospital sozinha, as pessoas me mandavam mensagem e falando qualquer coisa a gente tá aí, mas eu não tinha o que fazer. O que que eu ia fazer? Eu ia tirar pessoas do trabalho e ir lá pra ficar comigo, sabe? E não dá pra você pensar na perspectiva de solidão, sabe? Não dá pra você pensar na perspectiva de ai, que desesperador. Porque literalmente você se sente sozinha.
E aí eu voltei pra casa, eu fiquei aquela sexta-feira em casa, e eu lembro que à noite parecia que eu tava vivendo uma morte, sabe? Sabe quando alguém morre e você fica assim nessa questão de você não quer acreditar que aquilo aconteceu de fato? Então eu acho que parecia que eu tava vivendo isso, né? Foi difícil o dia foi muito difícil, foi complicado porque assim, minha tia tava em Portugal mandando a minha mãe ir pra casa e tomar um remédio de gripe, porque a gripe se resolve com remédio, e o problema dela não era gripe, o problema dela era mental. Aí, por outro lado, a minha tia que tava aqui, que eu comentei, falei, tia, a gente tá indo pro hospital e tal, qualquer coisa de Maricá, qualquer coisa você me manda seu comprovante. Menina, pra que eu fui falar isso? A cada 5 minutos ela me ligava, ou mandava uma mensagem pra minha mãe e falava assim, tá tudo bem, como é que estão as coisas? Minha mãe falando, tô com a gripe, vim aqui no hospital com Carol, estou com uma gripe. Quem que vai acompanhar sua mãe no hospital porque tá com uma gripe, né? É bem louco isso. É bem contraditório, assim, vou deixar de ir trabalhar hoje porque eu vou acompanhar minha mãe que tá com uma gripe. Aí ela quer ir tomar uma dipirona na veia, tipo isso, né? Doido. Eu fui pra lá, e a gente foi, e aí o tempo todo, assim, eu não sei o que era pior, porque assim, ao mesmo tempo que eu queria só sentar e chorar e me desesperar, eu tinha que ser forte, eu tinha que, sabe, tomar as rédeas daquela situação. E por outro lado, era muito louco, porque ao mesmo tempo eu queria não falar pra ninguém, só que teve uma hora que você perde a noção, teve uma hora que você perde assim, gente, vou mandar todo mundo a merda e tá tudo certo, porque você tá cansada já, você já tá desmoronando. E aí, esses dias eu ouvi uma coisa que é muito louco, né? Porque Jesus fala, Pedro, quando tá se afogando, começa a gritar o nome de Jesus. E ele grita, né? A passagem fala que ele grita o nome do Senhor. Só que Jesus, ele em momento algum, ele corre. Porque Jesus, ele só estende a mão, porque ele tá do lado, né? Então, assim, é aquela coisa, às vezes a gente tá se desesperando, às vezes a gente tá gritando e esperneando o nome do Senhor. Por algo assim, ele só tá do seu lado. E hoje eu tenho convicção, e assim, o Senhor colocou médicos excelentes. A gente veio pra casa, e aí 2 dias depois, isso foi na sexta, no sábado eu fiquei muito mal, mas aí Pedro falou pra eu ir pra casa dele, pra gente, sabe, conversar e pensar e trocar uma ideia pra ver se eu distraía, e eu não conseguia distrair, muitas vezes eu chorava, né, de soluçar. E aí passou o sábado, no domingo eu voltei pra casa porque eu já não queria mais ficar lá, eu já não queria ficar longe, porque me dava a sensação assim, e se acontecer de novo, eu tô muito longe, e isso era uma agonia, porque eu ficava assim, cara, como que eu vou trabalhar na segunda? E aí é aquela preocupação, né? Entra aquele desespero. E aí eu peguei e fiquei assim, como é que vai ser essa questão, né? De o próximo dia. Graças a Deus, na segunda ela quis ir trabalhar sozinha. Eu também não podia não querer que ela vivesse isso, porque seria constrangedor pra ela falar, agora você não pode mais sair de casa sem a minha supervisão. E porque também é ruim, uma pessoa que sempre teve a liberdade, que sempre se posicionou, que sempre fez, que sempre aconteceu, do nada fez... eu segurar ela, não posso, né? É inviável. E aí, o que eu pensei em fazer, o que foi minha decisão, foi rastrear ela, né? Então eu tenho o rastreio dela e da minha avó agora no telefone, então eu sei que, e eu sempre falo pra elas, vocês precisam sair com o telefone, vocês podem sair sem carteira, sem cartão, qualquer coisa. Um telefone vocês precisam. Porque se eu ver vocês muito tempo parado, ou se alguém ligou e não conseguiu, eu tenho localização, então eu consigo localizar e saber pra onde vocês foram, onde vocês estão e tudo mais. E aí, tem um segundo porém, né? Que foi vir pra casa e posicionar todo mundo. Porque assim, a gente teve horas que eu já tava exausta, cansada e tudo mais. Mas o mais interessante foi o pós. Eu fui pra fui pro postinho de saúde. Falei, olha, minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer precoce pelo SUS, pela UPA, né, porque ela teve um caso e tal. E aí a médica virou e falou assim, olha, realmente ir para um neurologista no público não tem como. E eu falei assim, olha, qualquer coisa você me manda um laudo de ressonância PET scan, porque eu já queria até fazer o PET scan. Vamos fazer o PET scan, mais caro, porque aí vai dar tudo, vai resolver tudo, e bom, e não era nada disso. E aí eu virei e falei assim, cara, preciso resolver isso da primeira forma, da forma mais rápida. E aí ela virou, a médica virou e falou assim, olha, no público realmente uma neurologia, né, um tratamento com uma neuro não é fácil, não é tranquilo, porém, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Eu falei, tudo bem, se você vai tentar, ótimo. Gente, eu te falar que aí foi para um particular, né? Agendei uma consulta no particular, a gente foi, fez exame de sangue, fez tudo. E aí foi quando essa neuro, ela foi muito grossa comigo. Ela foi realmente extremamente arrogante, mas
até ali eu vi o cuidado do Senhor comigo, porque o Senhor tava falando assim, olha, tem situações que você vai poder falar, vai poder representar, vai poder entrar na frente, tomar a frente, mas tem hora que não é você que tem que fazer, tem hora que é a outra pessoa. E ela foi grossa comigo, porque eu falei assim, oi, bom dia, ela consulta pra você, eu falei, não, pra minha mãe, ela, bom dia, Cláudia. Aí ela se virou pra minha mãe e falou, o que você tá fazendo aqui? Aí minha mãe virou e falou assim, vim aqui porque eu fui pro médico e aí minha filha sabe melhor explicar. Ela, não, mas eu quero saber de você. Aí eu comecei a falar, ela, não, mas eu não quero que você fale, eu quero que ela fale comigo. E aí eu comecei a falar e tal, e aí, sabe, entrou num constrangimento de fica quieta que agora não é sua vez. E isso foi muito louco. Essa sensação, esse sentimento, que é muito bom. E aí, cara, em todo tempo, Deus é bom e misericordioso, né? A gente fez esse exame, parcelei em 6 vezes no cartão de crédito, graças a Deus já até paguei isso, mas paguei os exames no particular, ela fez ressonância e tudo mais e tal. Fez exame de sangue, não deu nada, mas em 2 meses ela conseguiu uma consulta lá na Tijuca. Lá no hospital na Tijuca a gente foi. E aí realmente foi confirmado que realmente pode ser que ela não tenha tido nada e realmente tenha sido um problema, né, por conta dos exames. Tem 2 coisas que podem ter acontecido. O colesterol dela estava muito alto e aí por conta disso faltou oxigenação no cérebro. E a segunda situação foi, ela tava colesterol alto e foi o quê? Ela tava com uma infecção urinária, que também pode gerar esses esquecimentos e esses apagões na cabeça. Mas assim, o que eu tenho pra falar é, apesar de tudo, Deus, ele tá do seu lado, segurando a sua mão, e ele só tá falando assim, olha pra mim. É tipo isso, sabe? Porque às vezes a gente tá se afogando no mar, às vezes a gente tá sendo empurrado. Na verdade, a gente não tá sendo empurrado, a gente tá se empurrando, porque a gente tá deixando o medo entrar no nosso coração e tomar conta da parada toda. E às vezes não é isso, né? Às vezes a gente tem que tomar as rédeas e falar, calma, quem tem o domínio das coisas sou eu, quem vai fazer sou eu, quem tem por que controlar tudo sou eu. Então, eu vou controlar os meus sentimentos e vou falar, calma, não é bem assim, pode ser que tenha. Só que às vezes a gente deixa os nossos pensamentos e os medos nos tomarem a ponto de você entrar em desespero, porque eu não queria nem mais o consolo de Pedro, eu não queria nem o consolo da igreja, eu queria só me afundar, sentar numa cama, chorar e chorar e chorar. E não é bem assim. Deus fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, às vezes a gente tem que confiar e descansar no Senhor. Então, se você tá passando por uma situação de Alzheimer em casa, eu não sei, porque eu vivi isso com meu bis. Com a minha mãe e com a minha avó, pela misericórdia do Senhor, a gente ainda não vive, ele não viverá, né? Mas o que eu posso te falar é que o Senhor, ele nos fortalece. E eu imaginei que eu ia desmoronar a qualquer momento naquele hospital, na hora de entrar na ambulância. Foi um nó na cabeça, foi um nó imaginar assim, pode ser que minha mãe não veja os meus filhos, sabe? Ela não o reconheça, ela não veja o processo de crescimento deles. E isso doeu o meu coração. Mas a gente não tem que se preocupar com amanhã, a gente tem que se preocupar em curtir e aprender o dia e aproveitar do dia enquanto a pessoa tá com sanidade. E foi isso que eu entendi. Então, se você tem um pai, se você tem a mãe, mesmo que seja o mais estressante possível, curta ele, aproveite dele enquanto ele tá sã, enquanto ele ainda tem vida, enquanto você tem a chance de viver bons momentos com ele. Não olhe para o futuro e fale, poxa, se isso tivesse, se isso... Não veja por esse lado, veja que o Senhor pode fazer muito mais, o milagre acontecer, assim como o Senhor fez milagres nessa situação. Ele abriu portas onde não tinha, porque a médica do SUS virou e falou, olha, geralmente um tratamento com uma neuro, uma consulta com uma neuro vai aí entre 8 a 1 ano e meio. E aí eu olhei e falei, eu vou fazer no particular, você pode me mandar só um pedido do médico, por favor? Só me dê um pedido do médico, encaminhamento para um neurologista, porque particular geralmente pede encaminhamento, né? E aí ela me passou um encaminhamento, eu consegui tudo. E aí foi por isso que eu consegui um neuro. Mas assim, ela, no público, ela foi atendida em 2 meses, depois de 2 meses ou 1 mês e meio, foi alguma coisa assim. Então assim, Deus, ele abre portas onde a gente não vê, onde pessoas dizem pra gente que não dá. Mas o Senhor tem que estar na parada. Então convide o Senhor pra falar, olha, um medo invadiu meu coração, quase deixou a fé embora. Mas entra aqui de novo, habita no meu coração e toma as rédeas da minha vida, porque sem a fé e sem o Senhor é difícil viver essa vida. Esses dias difíceis, porque, na verdade, os dias alegres também, porque às vezes a gente
tá alegre, mas, sabe, vem um segundo, a alegria passa. Mas Deus, ele é misericordioso, então confia nele, descansa nele, e ele tudo mais fará na sua vida. O que eu posso concluir, né, é que descansa o coração nele, peça ao Senhor para ter misericórdia de você, dessa sua causa, e para que ele possa abrir portas, assim como ele abriu nessa causa da minha mãe. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te edificou em algum ponto, comenta aqui. Se for algo muito íntimo, curte e compartilha com alguém que sabe dessa situação. Beijos e até a próxima. Tchau!